Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Marcos Miguel da Silva, que é presidente do Centro de Voluntariado Osasco e Região. Olá, Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a você, aos telespectadores, por essa oportunidade de vir falar aqui um pouco sobre o Centro de Voluntariado e a cultura do voluntariado que necessitamos urgentemente nesse país. Muito bem, então começamos a falar o que é ser um voluntário. Ser voluntário é uma pessoa que se dedica em ajudar o próximo com o seu tempo, com o seu talento e com o seu potencial naquilo que ele possa fazer. Isso é um estado de espírito. Ser voluntário não é tão somente você fazer nas situações de catástrofe, nas situações de desespero. Ser voluntário tem que ser uma rotina diária da nossa vida. E isso precisa ser desenvolvido em nossa cultura, como é em alguns países. No nosso país teve um boom do voluntariado no ano de 2000, e de lá para cá ele decresceu, e a proposta do Centro Voluntariado é reativar com maior ênfase esse trabalho. Mas, Marcos, ser voluntário, fazer uma ação, uma benécia ao próximo, ela não pode ser feita pura e simplesmente pelo ímpeto de ajudar alguém, porque você pode incorrer em ações judiciais. Por exemplo, uma pessoa, ao se deparar com uma criança abandonada na rua, ele pega e fala: "Ô, coitadinho, vou levar para minha casa". Quer dizer, ele está incorrendo num crime ao fazer isto. Com certeza. Por isso que tem a Lei 9.608, de 98, que ela estabelece uma série de critérios para você ser um voluntário. O ímpeto de ajudar alguém, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós não sabemos, ao atender, no caso que você citou, uma criança, se aquela criança por trás tem alguma outra coisa. Ele tem que procurar a rede social do município, tem que acionar a GCM, tem que acionar o Conselho Tutelar para suprir aquela necessidade. Você, nesse instante, está sendo um voluntário. Perfeito. Porque você está ajudando a suprir aquela necessidade sem interagir e sem infringir a lei. Então, ser voluntário também é essa é uma ação voluntária. Você tem essa atitude como ação voluntária. Agora, você quer ajudar alguém numa organização, como muitas pessoas querem. Olha, eu estou com a vida já praticamente não sei o que fazer, E eu sempre falo, a melhor coisa para a mente vazia é laborterapia. Porque a laborterapia faz com que você ocupe aquele tempo, aquele espaço, com coisas nobres, com coisas boas. Perfeito. E qual a melhor coisa boa que nós temos, que às vezes nós esquecemos de fazer, é ajudar o nosso próximo. Exatamente. Se doar um pouco. Se doar um pouco. Seja ela uma hora. Às vezes a pessoa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu só tenho final de semana. Mas tem várias ações voluntárias, várias ações que você pode fazer em casa. Perfeito. Você pode dedicar uma hora para você ajudar alguém. Então, a multiplicidade de ações voluntárias que existe e são muito grandes. O Centro Voluntário ele tem essa característica de nós realizarmos todos os meses uma palestra, uma reunião, onde as pessoas se inscrevem e lá elas têm as orientações necessárias para atuar como voluntário. E aí fazendo a coisa certa do jeito certo. Sim, do jeito certo. E às vezes ele vai com aquela ideia de que ele vai ajudar, que nem você citou, a criancinha que está... Só que você vai numa organização, por exemplo, onde você tem crianças, Hoje você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem a LDB, você tem uma série de leis que você não pode infringir as regras daquela organização sendo voluntário. Você não entra na organização para olhar criancinha. Não existe isso. Não é uma tratativa direta, ela é mais complexa que isso e mais corporativa. Mais cooperativa. Porque você pode, por exemplo, junto com criança, vou dar um exemplo, junto com criança você pode participar, desenvolver ações de ludoterapia, atividades de lazer com essas crianças, interagindo com o processo, junto com os educadores, porque antigamente, eu sou voluntário há muitos anos, e eu observava que quando você trazia um voluntário dentro de alguma organização, eles ficavam preocupados, acho que ele vai pegar o meu lugar, porque o voluntário ele chega e ele tem mais expertise e tal,
E nós não podemos ter essa pretensão de ocupar lugar e espaço de ninguém, mas oferecer aquilo que nós sabemos e desenvolver e melhorar aquela organização, que essas que são as ações voluntárias que nós estamos precisando hoje. Mas me diz uma coisa, na sua atuação como voluntário, fazendo um desenho de cenário, quando há um voluntarismo, em vias de regra existe um necessitado e um salvador, bem prático. Quem se sente melhor numa situação de benécia efetivamente aplicada? Quem recebe ou quem doa? Os dois. Né? Porque, na verdade, quem vai doar, quando a pessoa se predispõe a ser um voluntário, ele coloca não só o talento, o conhecimento, coloca o coração, a alma, coloca o amor, né? E aquele que está ansioso de receber também fica nessa expectativa. E o grande desgaste é você ser responsável, por isso que você tem que ser orientado no centro de voluntariado, porque você pode frustrar a expectativa daquela pessoa que está ansioso de receber a sua ajuda. Começar um trabalho, não dar continuidade, pode muitas vezes ser pior do que não ter começado. Com certeza, né? Eu conheço casos de pessoas que se apegaram a crianças que estavam em abrigos, né, que antigamente se chamava orfanato, e naquela relação de visitar aquela criança, começar a estabelecer perspectiva melhor da situação em que ela estava, e depois, de repente, ela desaparece. Então, ela sofre uma consequência, essa criança ela fica revoltada, e todo mundo acha que ela está com algum problema psicótico. Nada disso. Foi esse processo de relação na primeira fase. Né? Então, é importante que o voluntário ele tenha essa consciência, ele seja orientado dessas responsabilidades, sabe? Então, hoje você tem... E tem pessoas que têm até receio. Você tem voluntário para todos os tipos de ações. Tem pessoas que gostam de trabalhar. Hoje, nós observamos uma tendência muito grande dos voluntários quererem trabalhar no meio ambiente. No meio ambiente. Muito porque é um apelo do planeta e isso fica gritante e as pessoas focam E nós temos nisso. poucas organizações que focam no desenvolvimento dessas ações, sabe? Aqui em Osasco, principalmente, nós temos poucas organizações. A maioria das organizações aqui, elas são organizações que atuam no atendimento da criança, do adolescente, da deficiência, né? Da defesa de direitos. Nós temos algumas organizações e geralmente esses atendimentos eles são atendimentos diretos, alguns deles com parcerias com órgãos públicos ou com órgãos privados. No entanto, na questão do meio ambiente, ela passa a ser, dentro dessas organizações, um en passant, né? Quando vem aquela campanha, né, da questão das metas do milênio, que agora não são mais 10 ou 15, são mais de 17, voltado muito mais... É muito mais longo prazo. Longo prazo e muito mais voltado à questão do saneamento, né? Então, quando você olha essa perspectiva, e a escola ela tem alguém que dirige, que tem esse olhar mais amplo, ele envolve a questão do meio ambiente, né, junto com as crianças. E você precisa ter pessoas que saibam fazer isso, né? Perfeito. E geralmente, mais os adolescentes, eles gostam de trabalhar com esta área. E eu acho que isso é um grande nicho que pouco está sendo aproveitado, né? Porque nós podemos aproveitar essa criança que está no ensino fundamental, né, que está indo para o ensino médio, a cultivar, né, essa questão do meio ambiente. Perfeito. Porque tudo na nossa vida gira em torno do meio ambiente. Sim. E hoje nós estamos degradando o nosso meio ambiente. Sim. Quando você vê que as reclamações de quando tem uma chuva que tudo inunda... Quem é o grande causador? Somos nós mesmos. Exatamente. Né? E você anda na rua, você vê um joga coisa lá, outro joga coisa por lá. Pequenos gestos, são, né, esses gestos. Isso aqui, eu sozinho... Não, mas observe bem. Quando você vai aqui na CPTM, na estação de trem, quando o trem passa, que você olha nos trilhos, o que você vê naqueles trilhos? Eu acho que eu vou discordar de você. Eu via muita bituca de cigarro antigamente. Hoje em dia, bem menos. Bem menos. Mas, mesmo assim... Ainda se vê. Ainda se vê. Por quê? Porque foi feita uma campanha muito grande, cada dia mais intensa, da diminuição deste consumo. Deste hábito. Deste hábito, né? Que
é o direito da pessoa, mas ele também está escolhendo o direito de morrer mais rápido. E também está tirando o direito da pessoa que ao lado dele está de não ter que inalar a fumaça que ele está soltando. Mas eu acho que, particularmente nesse aspecto, está reduzindo. Eu acho que a consciência do ser humano está evoluindo bastante por ter impedido de fumar, que a princípio muitos fumantes acharam ruins. Primeiro em estabelecimentos públicos, como banco, avião. Poxa vida, como que eu vou fazer uma viagem intercontinental, ficar 24 horas, às vezes até mais, sem fumar? Mas fica, e ninguém morre por conta disso. Então essa é uma deliberação voluntária dele também, né? Perfeito. O voluntarismo, o primeiro é consigo próprio. Consigo próprio. Então ele tomou aquela decisão, né? E então ele que vai ter que responder por esta decisão. Mas na questão da ação voluntária, nós temos observado que as pessoas querem ser voluntárias, mas elas não sabem como. Elas não sabem o que, como fazer. Quando você articula alguma ação que é para ajudar alguém, de pronto você encontra muitas pessoas que querem fazer isso. Né? Só que hoje as pessoas falam assim, mas é sério esse negócio? Né? Quem são essas pessoas que estão envolvidas com isso? Será que o que eu vou doar vai chegar lá na ponta, em razão das diversas questões anteriores? O Centro Voluntariado ele é uma organização muito transparente, uma organização que ela foi criada em 2008, com a participação de uma rede social do Senac daqui de Osasco, de várias organizações da sociedade civil, e principalmente com o apoio da Fundação Bradesco e do Bradesco, que foram os grandes apoiadores, inclusive financeiros durante muito tempo, de manutenção do Centro Voluntariado. Então, você tem uma organização que tem todas as prerrogativas, todos os requisitos necessários, né, para responder sobre qualquer questão de ilicitude. Então, ela é uma organização que, com certeza, qualquer pessoa que quiser participar, ela terá um amparo, né, jurídico de orientação, inclusive, para as pessoas que queiram ser voluntário. Porque ser voluntário não é só você chegar lá, fazer um curso e ser voluntário. Né? Então, nós atendemos tantas as organizações, que nós temos organizações que falam assim, olha, eu não consigo ter gente aqui, etc. e tal. Então, eles fazem um cadastro no Centro Voluntariado. O Centro Voluntário ele passa a ser um polo onde as organizações vão buscar as suas ferramentas de voluntários. Ela funciona como elo de ligação, entre interesses. Faz a interface entre os interessados e os necessitados. E aí você tem lá as palestras realizadas, e essas palestras realizadas você tem um banco de dados, tanto de organizações quanto de pessoas que queiram ser voluntárias. E aí você cruza e encaminha, olha, você quer ser isso? Aquela organização precisa disso, então a gente encaminha para lá. Além disso, o Centro Voluntariado realiza a cada 2 meses palestras para essas organizações, né? Principalmente em orientação jurídica. Muito bem. Marcos, vou pedir para você licença e para os nossos telespectadores que faremos um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o presidente do Centro de Voluntariado de Osasco e Região, o Marcos Miguel da Silva. Marcos, me fale um pouquinho mais sobre o centro propriamente dito. O centro ele tem a agregação de voluntários que faz uma atuação propriamente dita, ou a atividade do centro é mais macro, é preparar profissionais e alocá-los, e sim, nas unidades de atuação desses voluntários? O Centro Voluntariado, ele é caracterizado hoje como uma organização de assistência social, tem o seu registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Osasco, né? E essa caracterização, ela, de acordo com a lei, ela faz com que o Centro Voluntário seja uma organização de assessoria. Então, ela assessora as organizações. E nós temos, por exemplo, um assistente social e temos uma coordenadora administrativa, né, que faz todo esse trabalho de organização. E voluntários que se identificam com o nosso gesto. Porque a organização, hoje, ela se mantém por meio da Nota Fiscal Paulista. Perfeito. A Nota Fiscal Paulista, que todo mundo vai fazer as suas compras e coloca lá
o seu CPF. No nosso caso, nós recebemos doações e notas fiscais para colocar o nosso CNPJ. E é essa arrecadação que mantém essas ações administrativas do Centro de Voluntariado, para manter toda essa equipe que nós temos, né? Então, trocando em concepção de conhecimento básico, cada vez que o caixa de um estabelecimento pergunta se eu quero ou não a nota fiscal paulista e eu ofereço o meu CPF, parte desta verba é destinado a ações como a sua? Não. Você tem que, se ele falar assim, você quer o CPF? Eu falo assim, não, você me dá a nota que eu vou entregar no Centro de Voluntariado. Entendi. Entendeu? E aí lá, hoje ele tem um código, a gente faz a leitura daquele código e ele cai numa conta onde o Centro tem o cadastro. Então, opcionalmente, eu posso, ao invés de oferecer o meu CPF, eu pedir o meu cupom fiscal, colecioná-lo e de tempo em tempo levá-lo até você e isso converte em receita para você. Converte. Isso tem que acontecer, porque às vezes acontece das pessoas chegarem no Centro Voluntário com um saco de nota fiscal. Aí você chega, começa a olhar as notas, então o cara começou a juntar a nota em janeiro e levou agora. Ela tem uma validade? Tem. As notas fiscais, por exemplo, do mês de fevereiro, nós temos que colocar ele no sistema... Até março. Até 20 de março. Até 20 de março. Até 20 de março. Então, toda a nota, todo dia 20, nós fazemos os fechamentos. Né? Então, isso é uma atividade que mantém nós recebemos sorteios e no trimestre de abril e outubro cai o valor que a gente faz o nosso fluxo anual. Então, por se tratar de o Centro de Voluntariado ser uma entidade sem fins lucrativos, é evidente e notório que ela precisa manter a luz acesa, a conta d'água, funcionários, que apesar de voluntários, deve ter pessoas também que ali recebem... As duas que eu citei para você elas são CLT. São remunerados mensalmente. Mensalmente. A verba... E pagamos aluguel ainda, né? Porque o nosso espaço não é sede própria, é aluguel. E vocês estão situados em que região? Aqui no centro, nós estamos ali na rua Espitalete, né? Aqui atrás, para citar mais simples, atrás do Floresta. Atrás do Floresta. Tem uma rua ali, né? Se você ali é contramão, né? Que se você sai do viaduto. Perfeito. Mas se você entrar pela Praça Padroeiro do Brasil, você já sai ali no Centro de Voluntariado. Ô Marco, o Centro de Voluntariado pode se caracterizar ou pode ser denominado como uma ONG? Olha, toda organização, ela é uma organização não governamental, é uma ONG. Né? O Centro de Voluntariado, nós sempre dizemos, né, e é até recomendado, que pelo fato do termo ONG ter sido pauta até de uma CPI das ONGs, então as ONGs que fizeram aí a chamada pilantropia, prejudicaram aquelas que têm um trabalho sério. Pilantropia é a pilantragem? Pilantragem com a filantropia. Então, muitas fizeram, né? E aí é que aconteceu. Isso foi até um fator que levou com que se criasse hoje uma nova lei que rege essa relação do órgão privado, que é uma organização, uma ONG, por exemplo, com o poder público. Tem uma lei que foi sancionada agora no dia 23 de janeiro deste ano, que é a Lei 13.019, onde estabelece os critérios, os novos termos de relacionamento da sociedade civil com o poder público. Então, hoje você não faz subvenção, você não faz convênio, você faz termo de fomento e termo de parceria. Né? E o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem que fazer chamamento público para você concorrer naqueles editais para atender a necessidade que ele está propondo lá. Então, os critérios eles já eram rigorosos pela Lei 866, que era utilizado, né, que é a lei de licitação, e agora também ficaram rigorosos, porque, por exemplo, nenhuma organização pode requerer, pode se candidatar se ela não existir por mais de 3 anos. Entendi. Com atividade comprovadamente executada. Né? E isso garante que você não tem pessoas concorrendo. Embora a lei fale que no município você pode ter uma organização até com 1 ano, desde que seja provada uma série de requisitos. Né? Perfeito. Então, você veja, hoje, a ONG ela é um termo utilizado pelos ambientalistas, quando houve aquela invasão de ONGs na Amazônia, e isso começou a perdurar para todas as... Porque antes era associação, né? E hoje, realmente, pelo Código Civil,
você tem uma organização sem fins lucrativos, que é uma associação. Perfeito. Associação das pessoas que se unem para um bem comum, como existem várias no Brasil, né? Então, o Centro de Voluntariado é caracterizado como uma organização, ou seja, uma associação sem fins lucrativos. E hoje, uma organização que presta assessoria para outras organizações e para as pessoas físicas também. Marcos, ser um voluntário implica essencialmente em a pessoa ter uma vocação e ter um tempo no seu cotidiano para doar. Isso implica que a grande maioria seja pessoas que já se aposentaram ou isso não é uma verdade? Não, não é verdade, né? Hoje eu estou aposentado e aí dedico muito mais a minha parte voluntária. Mas eu, desde a década de 70, já era voluntário aqui em Osasco. Aqui tinha em Osasco, tinha o Serviço de Obras Sociais. Antes do Serviço de Obras Sociais, tinha aqui em Osasco, criado por um grupo de pessoas, a Casa do Nordestino, porque na década de 60 tinha muito nordestino que vinha para Osasco e foi criado essa organização para ajudar essas pessoas que vinham do Nordeste. E o Serviço de Obras Sociais de Osasco, que era o SOS chamado, era de grande parte das pessoas aqui da elite de Osasco que queriam ajudar as pessoas que estavam necessitadas. Aí eu fazia parte como voluntário e era jovem nessa organização. E desde então, eu sempre fui voluntário, participando de várias organizações aqui no município. Então, a expressão "eu não tenho tempo", ela não se encaixa muito para quem tem intenção de ser voluntário, porque tempo é a gente que faz. A gente que faz. E tem até um ditado que fala assim, se você quer dar um serviço, dê para aquela pessoa que não tem tempo. Essa com certeza vai conseguir adequar, porque normalmente quem não tem tempo tem muito mais hora ociosa do que aquele que está bem atarefado. E como eu disse, né, nós temos que mudar esse conceito, né, de que você não tem tempo. Todos nós temos tempo. O mesmo tempo, inclusive, né? O tempo é igual para todos. O tempo é igual para todos, né? Eu li um livro que se chama Papalag. É um livro de um índio que ele saiu da África e foi para a Inglaterra. E ele ficou assustado como as pessoas viviam o ritmo de vida. Né? Então ele falava o seguinte, que aqui as pessoas não olham para o céu para verificar a hora. Eles olham para uns bolachões que existem... Os famosos relógios. Nos pulsos. E eles, não contentes com isso, em conferir o que está... Ainda tem uns pendurados nas ruas, que são os postes com o relógio. Né? E aí ele mostra que toda aquela ação que ele tinha lá não tinha cultura ainda do voluntariado na Inglaterra. Isso foi um livro escrito já com esse índio, foi no início do século XX. Né? Então, todas essas histórias mostram que nós temos um potencial. O Brasil, ele é um potencial de voluntário, né? Mas, como eu disse, ele ainda é muito nas questões de catástrofes. Mas, efetivamente, nós precisamos ter essa cultura diária de ser voluntário, né? É muito apregoado ainda no país a questão da cultura dos mais espertos, né? Da chamada Lei de Gerson, que ainda da década de 70, para vender cigarro, inclusive. Isso, Então, hoje ainda tem essas pessoas que é do mais esperto, né? Mas nós temos que desenvolver isso para quem? Para as crianças. Por isso que nós estamos hoje sendo chamados, o Centro Voluntário está sendo chamado para fazer várias palestras nas escolas. Nós fazemos palestras nas escolas para as crianças, para os adolescentes, mostrando o que é essa cultura voluntária, que nós não temos nas escolas. Né? Então, Marcos, me explica um pouquinho assim, para que veio o Centro de Voluntariado na prática? Como já foi dito, ela não atua diretamente na causa final, ela treina, ela prepara e aloca os voluntários em potencial que queiram atuar, é isso, na forma de palestra. E se você tiver uma agenda de palestra, é um bom momento de estarmos divulgando. Então, nós vamos realizar agora no dia 1º de abril, que é uma sexta-feira. É verdade? É verdade. Das 9 às 12 horas, né? Uma palestra sobre o terceiro setor e a era digital, que é com o doutor Cláudio Ramos, que é economista, né? Ele é contabilista, advogado, palestrante, consultor e presidente da Comissão do Terceiro Setor aqui da OAB de Osasco. Perfeito. E inclusive, dos patrocinadores, foi conselheiro do Centro Voluntariado, né? Ele foi do Conselho Fiscal, e a própria OAB foi que editou uma cartilha, né? Então, nós vamos ter lá um debate, e fica todo mundo convidado, vai ser aqui no Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco, aqui na rua, perto da
dessa loja Antônio Bernardo Coutinho, aqui da Marinhos Fernandes ali, né, do lado. Perfeito. A pessoa pode ir lá. E as inscrições podem ser feitas no telefone 3684-1678 ou no nosso site, que é www.cvor.org.br. E qual o custo? Grátis. O curso. Todas as nossas palestras, elas são grátis. E o público-alvo? Esta palestra é voltado a quem? Essa palestra é voltada para as pessoas que queiram entender o que é esse terceiro setor, como isso atua na nossa era digital. Marcos, muito obrigado por trazer esse esclarecimento a mim e aos nossos telespectadores. É sempre muito gratificante saber que existem instituições como a sua voltadas realmente para o ser humano. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.